E aí galera, tudo bem? Hoje, nesse quadro que eu tenho aqui no meu canal de falar e discutir alguns conceitos e trazer alguns debates mais aprofundados, eu vou fazer um debate, vou trazer pelo menos alguma consideração que não é tão aprofundada assim, mas eu vou falar sobre algo que vem movimentando bastante, principalmente o brasileiro médio, que se interessa em alguma medida por política ou por alguma coisa relacionada à política. Pablo, seu canal é sobre política? Não, na verdade nem eu sei muito bem sobre o que é o meu canal, porque nele eu falo sobre língua portuguesa, literatura, como estudar, falo sobre política, falo sobre filosofia, sobre existência, enfim, muita coisa, certo? Então é um espaço livre. Então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer o esclarecimento a respeito de um conceito que vem sendo muito utilizado no Brasil nos últimos 2 anos, né? Que é o conceito, é o termo fascista ou fascismo. Então, esse vídeo, na verdade, está aí com o nome de O que é fascismo? Justamente para eu poder trabalhar com os sentidos que essa palavra pode evocar. Então, vamos começar pelo básico, certo? O que é o fascismo? Se você pensar na acepção própria da palavra, vem do termo que indica o feixe que se utilizava para aplicar castigo nas pessoas e que era carregado pelos romanos, certo? O fascio, certo? Muito bem, então já tem a ver com isso. E a gente vai entender que o fascismo tem muito a ver com a arbitrariedade das decisões. Mas algo bastante importante para você entender é que, em última instância, o fascismo representa uma face do pensamento totalitarista que desconsidera a multiplicidade de opiniões. Vamos começar com isso. Esse é o ponto inicial para eu poder indicar. O fascismo tem como berço ideológico a Itália do Benito Mussolini. Se você tiver acesso aí, pode pesquisar na internet, você pode pesquisar nos livros de história, nos registros principalmente, e você vai entender que o termo fascismo começou a ser constituído lá à época ainda da Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos aí a eclosão de alguns governos totalitários, a exemplo do nazismo hitlerista e aí do fascismo do Benito Mussolini. Existe hoje uma guerra dentro das redes sociais a respeito da orientação política do fascismo ou do nazismo, né? As pessoas estão discutindo aí, alguns falam assim, o nazismo e o fascismo são de direita, o nazismo e o fascismo são de esquerda. Veja, você só poderia discutir algo nesse sentido, primeiramente, se você leu, né, a obra do Benito Mussolini e se você leu a obra do Adolf Hitler. Se você leu o Mein Kampf, né, Minha Luta, do Adolf Hitler, e se você leu o pequeno texto do Benito Mussolini a respeito do fascismo. Bem, nos 2 textos eles escrevem com todas as palavras a orientação política de eclosão, né, do surgimento dessa ideia totalitária. Mas o mais interessante é, tanto o nazismo quanto o fascismo independem da orientação política. Por quê? Porque, teleologicamente falando, não importa tanto assim de onde ele surgiu, mas para onde ele foi. Dizer que uma decisão, uma postura ou uma pessoa é fascista, para que você não cometa um equívoco histórico, filosófico e de raciocínio, significa dizer que a pessoa ou a atitude ou o governo está unicamente baseada na autocracia. Ou seja, o que importa é
tão somente a decisão voluntária e opinativa de um cidadão, que vai ser indicado como uma espécie de ditador. Pablo, então você está dizendo que o fascismo é de direita ou esquerda? Não. E eu não vou usar esses termos aqui neste vídeo. Em primeiro lugar, porque a dissonância cognitiva impede o debate utilizando esses termos. É muito difícil debater no Brasil utilizando esses termos, justamente por causa da religiosidade maniqueísta da política que se instaurou aqui. Vai saber por quê, mas se instaurou, né? E também para poder fazer justiça ao histórico da constituição do fascismo. Quando eu digo fazer justiça, é demonstrar que qualquer governo totalitarista, autoritário, independentemente da orientação política, pode chegar a um comportamento fascista. Por quê? Porque se você pensar no ultranacionalismo, no nacionalismo exacerbado, no desejo incontinente de fortalecimento do exército para proteger as decisões autocráticas de um líder supremo, qualquer que seja a bandeira que ele levante, o controle dos mecanismos midiáticos, certo? Qualquer governo que tenha essas características, ou qualquer pessoa que demonstre muito veementemente essas características, terá uma aproximação ao fascismo. Em suma, o fascismo está intimamente ligado com o totalitarismo. O que significa isso? A ausência de debate, a ausência de diálogo, a imposição por meio de opinião esmagadora. Opinião esmagadora é aquela que não aceita controvérsia, não aceita debate, não aceita ouvir e raciocinar de acordo com outro ponto de vista. Fazer algo que a gente chama de deslocamento de crença, certo? Que é um exercício difícil e bastante custoso, porque nós tendemos a defender a nossa crença da maneira mais forte possível. É por isso que quando se fala a respeito do fascismo, algumas pessoas podem falar assim: mas o modo como você está agindo reflete o mesmo comportamento fascista. Mas não sou eu que estou fazendo isso, é você. E aí nós temos uma troca de acusações infindável. Então, quando nós falamos a esse respeito, é importante frisar que qualquer orientação pode chegar ao fascismo se começar a manifestar os comportamentos que levarão ao totalitarismo. Um belo exemplo disso está na metáfora composta pelo George Orwell no livro A Revolução dos Bichos. Se você pegar os bichos do livro A Revolução dos Bichos e modificar ali os seus papéis e colocar os papéis sociais que nós temos hoje, você encontrará o melhor exemplo de desconstituição e constituição de um governo totalitarista, independentemente da causa defendida. E aí você vai dizer: Pablo, por quê? Por que a gente chega a esse resultado? Porque o problema não está essencialmente na ideia. O problema está na última instância da ideia, que é a execução e a implantação, que é sempre feita por pessoas. E as pessoas são falíveis e corruptíveis, principalmente quando em contato com o poder. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você curtiu, deixa o seu comentário aí, vamos suscitar o debate, certo? Da maneira mais honesta e educada possível. Deixa um like se você curtiu, compartilhe esse vídeo para que a gente possa, de alguma maneira, continuar debatendo. Isso é o fundamental, o diálogo, a discussão. E, é claro, faça sua inscrição aqui no canal para você sempre receber as atualizações. Um grande abraço, força guerreiros!